Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Antônio Arthur Cavalcante Miranda Coelho. Sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco há 4 anos. Faz 15 dias que eu terminei o mestrado em Construção Civil lá pela universidade, certo? E fui convidado para dar essa palestra a vocês. Eu acho que é uma das profissões que eu me encantei durante o percurso e que eu quero apresentar a vocês o quão é prazerosa essa profissão e mostrar a vocês aí toda a minha experiência, como é a vivência dentro da universidade, o que é que vocês podem futuramente esperar dessa profissão, certo? Então eu fiz uma apresentação aí bem compacta, mas bem objetiva e que espero ser bastante claro em todos os itens. A primeira foto da capa, vocês podem se perguntar o porquê, e eu posso explicar que seria por causa que foi uma obra em que eu tive a oportunidade de participar, que foi uma obra de grande magnitude aqui no estado de Pernambuco, que foi a Arena Pernambuco. E por isso que nas minhas apresentações, bastante fotos eu tô mostrando sobre essa obra. E qual foram os pontos que eu listei para essa apresentação? Primeiramente, vocês entenderam o que é engenharia civil, certo? Topiquei um ponto que é a universidade, o que é que vocês podem encontrar lá na frente da universidade, como é um pouco da minha experiência, um pouco da minha carreira, como é que foi traçada, o que vocês vislumbram, se é isso, se tem alguma dúvida. O mercado de trabalho hoje, como é que ele se encontra, isso é muito importante para se ter uma noção do que você almeja para o que você está encontrando na realidade e quais são as perspectivas daqui para frente, certo? Eu acho que são pontos importantes para serem debatidos num curto espaço de tempo, mas que já dá um horizonte bastante importante para a profissão. Pode passar. Então, nada mais, eu topiquei aqui o que é engenharia civil, é a primeira pergunta em que todo mundo se faz. O que é que você faz, qual é o dia a dia do trabalho do engenheiro civil. E aqui tem um trecho que é bastante resumido e bastante relevante. O engenheiro civil, ele projeta, ele gerencia, ele executa obras, ele acompanha todas as etapas de uma construção ou reforma, chefia as equipes de trabalho, supervisiona prazos, custos, padrões de qualidade e de segurança. Cabe a ele garantir a estabilidade e a segurança de uma edificação. Este profissional também pode se dedicar à administração de recursos prediais, gerenciando a infraestrutura. O que é que isso quer dizer como um todo? O que é que o engenheiro civil, ele hoje está alocado no mercado? Quais são suas áreas? O engenheiro civil hoje, ele basicamente está trabalhando na forma de gerenciar um projeto. O projeto ele tem que ser bem discriminado, bem detalhado. O dia a dia de um engenheiro civil, ele é costumeiramente obrigado a botar material dentro de obra, gerenciar pessoas. Então eu até costumo dizer que a gente não só tem uma profissão, a gente tem mais de uma dentro do mercado. Que a gente tem que ser psicólogo de pessoas, tem que ter um bom relacionamento com a peãozada, certo? Isso é um ramo costumeiramente mais, vamos dizer assim, que todos os alunos procuram, que é o ramo da construção civil. Lógico que mais na frente eu vou explicar, a engenharia civil ela tem vários ramos, certo? E dentro da própria universidade você consegue enxergar isso. E aí, o ramo que todo mundo, 90% dos alunos eles procuram é o ramo da construção civil. Mas por que, Arthur? Porque, como todo aluno e adolescente, vocês procuram ter uma remuneração assim que entra na universidade. E a construção civil é o ramo que mais lhe proporciona isso rapidamente, certo? Não que os outros ramos não proporcionem, mas você vai ter um retorno um pouco mais demorado, certo? Então, na prática, quem fala de engenharia civil fala, eu vou construir, vou entrar dentro de obra, vou ter que me melar, vou ter que suar. Nem sempre é assim, certo? É como eu estou dizendo, a boa parte dos alunos e dos estudantes, eles procuram, e do profissional, eles procuram essa área. Mas existem outras N áreas que isso acontece, certo? E eu tinha esse sentimento na época de colégio de dizer assim, poxa, será que é isso mesmo que eu quero?
Será que vale a pena eu passar esse tempo todinho depois de formado, entrando dentro de obra, me melando, sujando? E eu tive dúvidas tão quanto vários alunos hoje têm. Tanto que na época que eu entrei no vestibular, eu entrei na área de engenharia. Então, eu não sabia qual queria. Fui bem direcionado. E teve uma coisa que me chamou a atenção. Eu precisava ganhar uma remuneração por causa familiar. E surgiu uma oportunidade de trabalhar numa construtora antes mesmo de começar a estudar. Eu passei na segunda entrada e esses 6 meses eu não queria ficar parado. Mais adiante eu continuarei a história. E a engenharia civil, ela se resume a várias áreas e o papel principal é você ser o gerenciador, certo? Gerenciador de materiais, gerenciador de pessoas, gerenciador de resultados, certo? Vamos entrar agora na universidade. Eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, certo? Eu tive a oportunidade de barganhar essa entrada. Hoje no mercado aqui do local tem a Universidade de Pernambuco, tem a Católica, tem outras séries de universidades aí, de faculdades que você pode desfrutar aí da engenharia civil. E como é que funciona a Federal de Pernambuco? A Federal de Pernambuco, ela tem o curso de engenharia civil num período de 5 anos, dividido em 10 períodos, certo? Então, no primeiro ano você faz a engenharia geral, certo? Onde você estuda toda a cadeira básica para todas as engenharias. E lá dentro você vai ter que obter notas para poder escolher a que você quer. Então vai existir um ranking, você vai dar prioridade às suas engenharias. E hoje a engenharia civil é a mais concorrida lá dentro, certo? Se você tem uma ideia, a última turma que ingressou na engenharia civil lá tinha uma média de algo de 7,8, certo? Na minha época, a média ainda estava um pouco mais baixa, a procura era menor, certo? Porque o mercado era basicamente voltando a crescer. Então, existia aquele boom na economia, onde todo mundo estava procurando a construção civil para poder ganhar. E muita gente entrava se aventurando e durante o percurso desistia. Ou via que não queria, ou não conseguia acompanhar, ou outros problemas que acarretavam durante o processo. E o período básico? O período básico são aquelas cadeiras clichês, aquelas cadeiras de cálculos, cadeiras de geometria, cadeiras de desenho, onde você tem que estar lá mantendo a sua média para poder barganhar uma vaga na engenharia civil no índice profissional. Durante esse processo, se pergunta-se, Arthur, posso assim que entrar estagiar? É complicado, é bastante complicado. Por quê? Primeiro, a universidade não autoriza. Não autoriza porque ela só libera o aluno a estagiar a partir do 5º período em diante. Mas se você conseguir alguma coisa com alguma construtora, com alguma empresa, permitido. Ninguém vai lhe cortar. Segundo ponto. Durante os períodos, um período se faz de manhã e outro período se faz à tarde. Então, você tem que ser bastante disciplinado para não perder cadeira. Perdeu cadeira, vai trabalhar e estudar todos os dias. Segundo ponto. Terceiro ponto. O ritmo de estudos é bastante diferenciado. Isso aí eu vivenciei, eu comparei com outras universidades, de amigos, de outras profissões. E o nível de estudos tem que ser um pouco elevado. Então você tem que ter uma carga horária diária bastante efetiva nos estudos, certo? E o quarto ponto, e eu acho que o principal, é se dedicar. Então, eu quero comprar essa briga de trabalhar e estudar. Então você tem que, acima de tudo, ter uma dedicação. Uma dedicação nos 2 âmbitos. Uma dedicação no trabalho e uma dedicação nos estudos. Para não perder esse fio da meada. Parte profissional. Quando você chega no profissional, você vai se desfrutar de N cadeiras de todos os ramos. Quais ramos? O ramo da construção da engenharia civil, basicamente, está listado aqui. Materiais de construção civil, que é o mais procurado. A parte de estruturas, transportes e estradas, solos e fundações, saneamento e recursos hídricos. Eu, particularmente, na minha época de vestibulando, na época de colégio, eu não tinha noção disso aqui.
E esse tópico aqui é extremamente importante para, quando você se deparar lá dentro, saber o que é que vai achar, o que é que vai estudar. Então, construção civil, como eu tenho dito, é a mais procurada. Estruturas, é todo engenheiro civil, aquele que dimensiona, que projeta, que trabalha na forma de uma estrutura de uma edificação. O pessoal de transportes e estradas está preocupado aí na viabilidade da sociedade quanto aos ramos dos transportes, transporte público, solos e fundações é um setor à parte da engenharia civil, o qual você se preocupa com a base, que é o primeiro pilar para uma edificação. Saneamento básico é um escopo do engenheiro civil, e os recursos hídricos, que é também um escopo do engenheiro civil. Esses dois tópicos aqui, eu não tinha noção nem ideia que isso entraria para quem faz engenharia civil. E, atrelado a isso, é o que vocês vão encontrar nesse item do profissional. Então, vai ter, em média, de 7 a 8 cadeiras por período, onde vocês estudam a partir do profissional só no turno da tarde. Então, você começa a ter um espaço melhor para trabalhar, que é o turno da manhã, certo? E, durante esse processo, vocês têm 3 oportunidades de ter uma remuneração, que é um intercâmbio, que a Universidade Federal ela proporciona isso para os engenheiros civis, o intercâmbio Brasil-França. O estágio supervisionado, um estágio onde você pode trabalhar alinkado com alguma empresa ou fazer uma iniciação científica. O que é iniciação científica? São trabalhos específicos voltados para a área acadêmica, certo? Onde você, relacionado com um professor, desenvolve alguns trabalhos de pesquisa e ganha uma bolsa lá para poder você se manter e ter um incentivo nos resultados das pesquisas. Então, de um modo geral, a universidade se comporta desse formato, certo? É uma universidade de nota 5 no índice das universidades, certo? Tem uma barganha de professores de bastante qualidade, de todas essas áreas, certo? Eu, particularmente, quando eu pulei do básico para o profissional, foi a hora que eu realmente me encantei com a profissão, aonde eu disse, é isso aqui que eu estou fazendo, é isso aqui que eu quero. E hoje eu estou extremamente feliz e bastante gratificante com o que eu planejei para a minha vida e com o resultado que está se obtendo. Por quê? Pode passar. Minha carreira ela começou em 2009, onde eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa de edificações. Eu comecei essa obra aí, onde só tinha o solo natural, tinha nada. E um engenheiro deu uma oportunidade e disse, Arthur, vamos lá, vamos me ajudar, vamos trabalhar. Eu já fui da Federal e sei qual é o ritmo. Então eu tinha total flexibilidade de horário. E me empenhei, na verdade, para quê? Para não perder nenhuma disciplina na universidade, para não me atrasar. E ao mesmo tempo eu me empenhava no trabalho, porque era daqui que eu tirava meu aprendizado prático, certo? E aí passou-se longos 3 anos e meio. Era engraçado, porque quando eu tinha férias na faculdade, o engenheiro chegava para mim e dizia, ô Arthur, vamos trabalhar o expediente todo, eu vou pagar dobrado esse mês. Quem é o aluno que não quer? Quem é que não barganha e vislumbra esse tipo de poder? Então, basicamente, durante essa empresa que eu trabalhei, a gente fazia N tipos de obras, não só de edificações, mas aquelas obras corridas, obras rápidas, obra de uma loja, obra de um shopping, obra de bancos, certo? E aqui foi dessa obra que eu tive todo o meu conhecimento na parte prática, certo? E já no final do meu curso, eu estava no 8º período, surgiu uma oportunidade de desfrutar desse tipo de obra. Uma obra de uma empresa multinacional, né? Onde a gente consegue enxergar outros horizontes, onde todas as áreas da engenharia civil é super bem dividida e onde você consegue ter um crescimento ambicioso, certo? Então, eu pude participar da construção da arena na época em que eu era estagiário e consegui aprender um ganho de conhecimento maior ainda, certo?
Foi um período de 1 ano e 8 meses, foi o tempo que eu terminei de minha graduação e só tirei coisas proveitosas disso aqui. Então, basicamente, na minha graduação, eu sempre trabalhei, sempre consegui dividir os estudos e o trabalho. E isso foi um pouco diferenciado, porque você, no final de tudo, você tem uma graduação com um certo aproveitamento prático, certo? E aí começou a minha carreira profissional, e aquela toda dúvida, e agora? Agora eu sou um engenheiro civil, quem toma conta sou eu, a responsabilidade é minha, e dá aquele sempre frio na barriga. E como foi que eu desenvolvi isso aí? Inicialmente eu fui contratado por uma empresa para trabalhar como fiscal de obra pública. O que é isso? O fiscal de obra pública, ele é designado para acompanhar e fiscalizar tudo aquilo que está sendo executado. Então, como assim? Você contrata ele para a sua reforma na casa e você não entende o que a engenharia civil faz. Arthur, eu vou te pagar para tu ficar acompanhando o serviço dele. Então, tu vai ser meus olhos na obra. E é basicamente isso que acontece. Então, tudo que foi acertado, todo o material que foi designado numa contratação, tem que ser executado conforme aquilo. Por que isso acontece? Porque, infelizmente, hoje não existe tanta pessoa justa. As pessoas querem ganhar dinheiro falsificando, moldando, e isso é ruim e principalmente em obra pública. Então, eu trabalhei numa empresa durante 1 ano e 10 meses como fiscal. Eu fiscalizei as UPAs da região metropolitana do Recife, hospitais, e foi um desafio totalmente inovador para mim, porque durante o percurso, até então, eu nunca trabalhei como fiscal. E nesse processo eu fui chamado para uma empresa para ser o construtor. Então eu voltei para o lado onde realmente eu tinha habilidade, que era conduzir uma obra, que era tomar conta de peão, que era gerenciar. E aí eu trabalhei mais 2 anos numa empresa onde a última obra foi o Compaz. Eu não sei se vocês conhecem aí o Compaz da cidade do Recife. E agora hoje eu estou fazendo planejamento e orçamento de obras. Hoje eu estou trabalhando para mim. Foi uma decisão que eu tomei lá em novembro, onde pelo mercado as condições financeiras já não estavam atendendo às minhas perspectivas. E aí eu decidi trabalhar para mim. É algo inovador, é mais um desafio, onde eu estou super realizado. E terminei meu mestrado em construção civil, na qual eu desenvolvi o tema de alvenarias em situação de incêndio. Certo? Pode passar. E hoje o mercado de trabalho é outro tópico bastante importante a ser discutido. Quando você sai hoje da universidade, o que é que você pode se deparar? Hoje muitos estudantes, amigos estão empreendendo. O que é empreender? É tudo aquilo que você pode vislumbrar dependendo apenas de você. Você abrir uma empresa, você desenvolver algo onde só depende de você, certo? Outro ponto importante são concursos públicos, que por menos que esteja saindo, mas é uma oportunidade. Órgãos públicos, empresas privadas, serviços de freelance, continuar fazendo pesquisas e estudos, também a universidade condiciona isso, ou poder lecionar. Então hoje, o engenheiro civil, quando ele sai da universidade, ele pode ter esses 7 ou até mais, eu estou lecionando 7 mercados de trabalho para trabalhar. Qual é a perspectiva financeira? Isso varia bastante. Opa! Volta. Isso varia bastante de acordo com cada item desse. Pode passar. Economia. Perspectiva. Quais são as perspectivas da gente daqui para frente? Primeiramente, depende da economia do país. Toda obra de infraestrutura, qual que seja o país do mundo, depende da economia do país desenvolvido. Porque toda obra pesada, que é a obra de infraestrutura, toda ela é gerenciada e agenciada e financiada por governo federal. Então, hoje todo mundo sabe que isso aqui está um checkmate, né? E aí o índice de desemprego está aumentando. Mas eu tenho uma proposta. Qual ramo você pretende seguir? É a engenharia civil? É a construção civil? Sim, é.
Até onde você pretende chegar? Não, Arthur, eu pretendo trabalhar em uma empresa privada, eu pretendo ter meu negócio, eu pretendo estudar para um concurso público. E quanto tempo você quer chegar no seu objetivo? Ah, não, eu quero me formar em 3, 4 anos, eu pretendo chegar. Eu quero me formar e já ter o negócio pronto. Então, isso são perguntas que variam bastante para uma perspectiva. Então, não é nada é certo, certo? Nada é certo. Eu vou me formar, vou ter meu emprego. Não. E um mix aqui que eu gosto bastante de realçar. Primeiro de tudo é a dedicação. Eu acho que se você se dedica, se você se empenha naquilo que você quer, você consegue, certo? Outro ponto importante do crescimento é o conhecimento. Então, aquelas pessoas que têm uma facilidade de conhecer gente, faz um network bacana, tem amigos, tem colegas, pessoas de trabalho, amigos dos pais e tal, que consegue ver aquela dedicação que você tem, consequentemente você vai ser conhecido e vai lhe indicar para alguém. E no final é um pouco de sorte, claro, porque às vezes as pessoas têm 4 amigos em comum, têm um conhecimento, mas escolhe fulano. Então foi questão de sorte. E esse mix aqui são 3 pilares importantes que eu usei para mim. Eu me dediquei, eu tive um conhecimento dentro da própria universidade, com qual eu fiz, e tive sorte de ser escolhido para alguns trabalhos. E a soma disso é o sucesso. Então, você desenvolvendo esses 3 pontos importantes durante sua carreira, é fato que o sucesso chega. Seja em qualquer que seja o ramo da engenharia civil. Então, trabalhando com esse link aqui, eu posso bem ser claro e dizer que lá na universidade, eu saí, na verdade, mas muita gente ainda comenta, me liga, pergunta como eu desenvolvi a estratégia de trabalhar e estudar do início ao fim do curso, sem uma reprovação. É algo que não conto como vantagem, mas é algo que foi um desafio e que realmente é válido. Porque, além do curso ser pesado, dividir o tempo era bastante sacrificante. Mas o sucesso veio, né? Então, eu acho que quem escolhe esse caminho da engenharia civil é uma profissão prazerosa. Quem quiser a oportunidade de conhecer uma obra, vivenciar um dia a dia comigo, está em total liberdade, pode ligar. E a gente vai vivenciar, para poder vocês entenderem mais a fundo como é a parte prática. Aí eu deixo a vocês fazer alguma pergunta. Por exemplo, se você for um construtor de uma obra, como é que vocês começam, por exemplo, a construir um prédio e no decorrer, o que você mais precisa fazer como engenheiro civil, como construtor-chefe daquela obra? Vamos lá. Toda obra, ela inicia-se com a fase de projetos, certo? Tem a fase de viabilidade e estudo daquele empreendimento. Aquele empreendimento ele é estudado, o local é estudado, o solo é estudado. E vendo que aquele empreendimento é favorável, começa-se a fase de projetos. Qual é a fase de projeto? É desenvolver o que é que aquele prédio ali, ele pode me oferecer, aquele terreno. Faz a parte de projeto, faz o projeto estrutural, aí entra a parte do engenheiro construtor. Opa, primeiro passo, isolar todo o canteiro de obra. Segundo passo, primeiro as fundações. Então a gente vai fazer locação da obra, vai fazer as fundações do prédio. E qual é o trabalho do engenheiro nisso? É desenvolver o que está no papel, na parte de projetos, para a parte prática. E essa transferência, só quem sabe fazer é o engenheiro civil. Por quê? Porque tudo aquilo que está sendo condicionado no papel, as interpretações, as dúvidas, as mudanças de projeto, quem pode direcionar é o engenheiro civil. Porque todas as disciplinas que ali estão alinhadas, é tudo aquilo que a gente estuda na academia. E durante o processo construtivo, é um processo que só você vai saber. É uma instalação, é uma estrutura, qual é a maior dificuldade de um engenheiro civil quando entra no mercado? É relacionamento com peão, com pessoas. Por quê? Porque você vivencia o estudo prático. Você sabe aquilo que está sendo aplicado. Mas o relacionamento é 50% do sucesso do engenheiro civil. Então, por isso que a parte prática é extremamente importante
durante a academia. Porque você vai começar a ter habilidades com esse pessoal de obras, sabe? E aí é desenvolver toda a parte de projeto, aí vem projeto de instalações na sua mão, você executa projetos de infraestrutura, até a parte final, que é a conclusão da obra. Eu queria saber como é que é a matemática você usa na construção de um prédio, de um edifício, ou num projeto como a arena. Qual matemática você costuma usar? A matemática? Que é pesada, uma coisa mais leve. Cada estrutura ela é dimensionada em programas de computadores hoje. Na universidade você calcula tudo na mão. Para você ter uma ideia, tem uma disciplina lá na universidade que a gente tem 10 horas de prova. Não botando medo, mas é um desafio bastante inovador. E a matemática é completamente diferente. A parte de uma edificação, por exemplo, é um projeto estrutural, certo? Um projeto de arquitetura e um projeto de execução. Ponto. A parte de uma arena tem uma mega complexidade. Os esforços de uma arena é totalmente outro. O dimensionamento é completamente outro. O nível de... Para você ter uma ideia, as disciplinas que eu chamo são assuntos, vamos dizer assim. Na engenharia a gente chama de disciplina. Mas a gente na construção chama de disciplinas. O número de disciplinas numa arena chega a 40 disciplinas. Projeto de infraestrutura, projeto de elétrica, projeto de saneamento, projeto de iluminação. Tudo é projeto em que um engenheiro civil que vai executar. Na parte de uma edificação é completamente outra. O número de disciplinas só chega a 5. Então você vê que a magnitude é completamente diferente. Por isso que numa arena existem setores fracionados para se desenvolver e um engenheiro final, que é um engenheiro de produção ou gerente de produção, ele é que vai dar a palavra final da condução. Então ele reúne todas as informações para poder dar a palavra final. Então para você que é estudante, para você que trabalha numa empresa dessa, você visualizar todo o processo de uma magnitude dessa é extremamente importante. Tá entendendo? Porque você consegue ter um poder de conhecimento e de barganha muito maior. Você está preparado para qualquer outro tipo de obra pesada. Tá entendendo? Então, é bem diversificado esse tipo de... Foi um impacto bastante grande para mim quando saí de um prédio para uma arena. Eu não tinha noção completamente nenhuma do que eu estava para receber. E graças a Deus deu tudo certo. No caso, os projetos também se ficariam de um engenheiro civil? Isso. Os projetos, todos os projetos, assim, elétrico, engenheiro elétrico. Saneamento, engenheiro civil, instalações hidráulicas, engenheiro civil, estrutura, engenheiro civil, como é outro projeto que eu posso dizer? Arquitetura, pessoal de arquitetura. Então, assim, o projeto ele vem sempre descriminalizado por empresas diferentes, certo? Porque a empresa executora ela compra esses projetos. É difícil, não existe hoje uma empresa que projeta todo esse tipo de projeto e executa. Sempre cada um no seu lugar. Então, se contrata uma empresa de projetos, qual é o projeto que você quer? Eu quero o projeto de estrutura. Vai lá no engenheiro estrutural, ele executa o projeto, lhe entrega e você executa. Tá entendendo? Mas a maioria dos projetos é um engenheiro civil que aplica. E, no caso, por exemplo, a matemática que você aprenderia na universidade, no dia a dia de uma construção, você usaria? Usa. Sim. Todos os dias a gente está sempre aplicando a matemática. Porque assim, na matemática que você fala, não se restringe só àquela matemática do básico. Derivar, calcular, aquilo ali lhe dá uma noção para você ter uma expertise de quando entrar no processo profissional, você saber de onde veio aquilo ali. Então aquilo ali, o básico, realmente eu garanto a você que só quem usa é quem entra no ramo da estrutura. Onde você vai dimensionar as vigas, pilares, laje, derivar, otimizar, aí você usa aquela matemática. Mas quem é da parte profissional está em constante cálculo de orçamento, certo? Constante cálculo de levantamento, aí corriqueiro no meu dia a dia, meus ex-chefes chegavam e diziam assim: Arthur, eu quero a área dessa sala aqui de pintura, do piso e do teto, eu quero comprar esse material. Então você tem que estar lá dentro, você tem que medir, você tem que calcular, tem que dar o desconto, tem que calcular a perda. Outro lado da moeda, a mão de obra. Você tem que chegar a ver quanto foi que o pedreiro produziu, quanto o pintor pintou, quanto é que você vai ter que pagar. Então a matemática no dia a dia do engenheiro é fato. Se restringir. Somar, multiplicar, dividir e somar.
mas existe um grau de complexidade ainda maior para você entender o caso e poder transcrever para uma expressão numérica. Espero que todos tenham gostado. Caso tenha dúvida ou algum esclarecimento, vou passar aqui meu e-mail, arthur.c.miranda@hotmail.com. Estou total disponível para qualquer dúvida e apresentar aí a vocês a parte prática da engenharia civil.